Olá, meus amores, tudo bem? Como vocês estão? Como foi o final de semana? Vocês brincaram, se divertiram, descansaram? Muito bem! Então agora nós vamos começar mais uma semana de atividades. Combinado? Estão preparados? Vamos nos animar porque essa semana vai ser bem divertida, tá bom? E pra gente começar, nós iremos começar pela página 9. Vou ler para vocês para ver o que nós temos que fazer aqui. Como foi interessante conhecer o elefante. Depois, enquanto eu, o Dodô e a Aline caminhávamos pelo jardim zoológico com nossos amigos da escola, vimos um animal esquisito. Ele tinha espinhos e passeava junto de seus filhotinhos. Descobrimos que, como o elefante, ele também nasce da barriga de sua mãe. Que bicho engraçado é esse? Quem sabe que bicho é esse? Isso! É o porco-espinho. Muito bem! Ele é o porco-espinho. E vocês já conheciam esse bicho? Quem conhecia? Que legal! Muito bem! E quem já viu um? A tia Gabi conhecia, mas eu nunca vi um. Pessoalmente, não. Bem legal, né? Quem já viu é muito legal. Muito bem. Aqui, ó, nessa imagem, nós temos a mesma imagem que o Léo, a Aline e o Dodô viu. Essa é uma foto lá do zoológico que eles foram. Eles falaram que viu a mamãe e os filhotinhos. Então, observa a imagem da mamãe e dos filhotinhos. É o que a Aline, o Léo e o Dodô viram. Bem legal, não é mesmo? Agora, a tia Gabi vai pôr para vocês um vídeo. E esse vídeo se chama Pedro Vira Porco-Espinho. É um livro, só que a tia Gabi achou ele para vocês assistirem e ouvirem a história. Vamos ver que legal que é? Pedro Vira Porco-Espinho, Janaína Tokitaka. Pedro é um menino assim, gosta de dinossauros, de brincar com os amigos, desenhar e ganhar carinho. Às vezes, de repente, sem aviso e de mansinho, Pedro vira porco-espinho. Se a irmã pequena berra, o cachorro late, rosna e ele pede o seu carrinho. Pedro vira porco-espinho. Se a mamãe chega atrasada na saída da escola só porque errou o caminho. Ai, não. Pedro vira porco-espinho. Se tem festa da prima, casamento da titia e ele quer ficar sozinho, Pedro vira porco-espinho. E se é hora de dormir e o que Pedro quer é pega-pega, em vez de voltar pro ninho? Pedro vira porco-espinho. Se o dia está feio e cai o maior toró bem na hora de ir pro parquinho, Pedro vira porco-espinho. Mas se abre o sol de repente, ganha bolo de chocolate, abraço apertado da avó ou joga bola com o vizinho, Pedro desvira porco-espinho rapidinho, rapidinho. E aí, criança, gostaram da história? Foi legal? Bem divertido, né? Mas nós vimos que em alguns momentos Pedro vira porco-espinho. Vocês sabem de onde vêm as emoções? Do que se alimenta a raiva? Então vocês viram que lá na história, às vezes quando as coisas não acontecem como Pedro quer, ele acaba virando porco-espinho, ficando bravo, não é mesmo? Mas nós devemos
quando ficamos bravos, o que nós devemos fazer? Ficar igual Pedro? Virar um porco-espinho? Não. Às vezes nós ficamos bravos. Sim, claro, às vezes ficamos bravos. Mas o que nós devemos fazer? Nós devemos parar, respirar e pensar. Se a gente ficar bravo, vai conseguir resolver as coisas? Não. A gente só vai conseguir resolver as nossas coisas quando a gente se acalmar. O Pedro, ele ficava muito bravo quando ele não achava o carrinho dele. Adianta ele ficar bravo se ele não acha o carrinho? Ele vai encontrar o carrinho? Não. Ele só vai ficar bravo. O que ele tinha que fazer? Parar, respirar e tentar lembrar aonde será que foi a última vez que ele brincou. Não é mesmo? Então, toda vez que a gente ficar com raiva de alguma coisa, nós devemos parar, respirar e pensar. Combinado? Então, nós vamos fazer assim agora. Então, às vezes, a mamãe atrasou, vou ficar brava. Não, não precisa ficar brava. A gente tem que respirar e pensar. Por que será que a mamãe atrasou? A mamãe do Pedro, coitada, ela errou o caminho. A gente pode errar o caminho, a gente pode errar às vezes, não pode? Então, ele tem que entender. Então, ele tinha que parar, respirar e pensar. Combinado? Então, é isso que nós vamos fazer agora. Toda vez que ficar bravo, ficar com raiva, porque as emoções vêm daqui de dentro. Então, a gente tem que parar, respirar e pensar. Combinado? Muito bem. Então, agora, nós vamos fazer a nossa atividade. Aqui nós temos um porco-espinho, mas está faltando alguma coisa nele, não está? O que está faltando? Muito bem, os espinhos, isso mesmo. Olha só que legal. Então, para a gente fazer os espinhos, o que nós vamos precisar? De tinta. Os espinhos do porco-espinho a gente vai fazer de marrom, combinado? Então, o que nós iremos fazer? Pegar a nossa tinta marrom. Ah, tia Gabi, mas eu não tenho tinta marrom. Não tem problema. A tia Gabi também não tinha. E olha só o que eu fiz, ó. Eu misturei a cor vermelha com a cor preta. Então, eu peguei o vermelho, um pouquinho do preto e misturei. Quando eu misturei, formou o marrom. Viu que legal? Então, a gente precisa ficar bravo porque não tem a cor marrom. A gente precisa ficar com raiva porque não tem a cor marrom? Não. A gente para, respira e pensa. Tia Gabi pensou, eu não tenho marrom. Mas eu tenho o vermelho e o preto, que formam o marrom. Viu que legal? Vocês podem fazer assim em casa também. Não tem o marrom? Não tem problema. Pega a cor de tinta vermelha e a cor de tinta preta. Mistura as duas e forma o marrom. E para a gente conseguir fazer os espinhos para ficar bem bonito e bem legal, nós vamos usar o garfinho. Olha só, a tia Gabi tá com um garfinho aqui. A tia Gabi enviou um garfinho para vocês também. Então, pega o garfinho, vai molhar essa parte de trás na tinta. E a tia Gabi fez um aqui, ó, para vocês verem como que fica. Olha só que legal. Viu? É só ir carimbando, é só colocando o garfinho na tinta e carimbando aqui. Olha só, a tia Gabi vai fazer um para vocês verem, ó. Então, colocou na tinta, carimbou, para formar os espinhos do porco-espinho, para ele ficar bem legal, tá bom? Muito bem. Então, a nossa atividade terminou. Essa atividade, então, é do porco-espinho. Nós finalizamos ela. Depois que fizer os espinhos do porco-espinho, deixa no cantinho secando, tá bom? E a tia Gabi vai só ler agora um pequeno artigo para vocês do porco-espinho. Uma pequena curiosidade, para a gente entender um pouquinho melhor dele, tá bom? Então, olha aqui. O porco-espinho é um roedor, coberto por espinhos afiados. Os espinhos são pelos duros com cerca de 7,5 centímetros, que funcionam como uma armadura para proteger o animal. Então, ele tem esses espinhos grandão para se proteger, né? Muitas pessoas acreditam que o porco-espinho
seja capaz de atirar seus espinhos para longe, mas isso não é verdade. O porco-espinho vive na Europa, na África, na Ásia e por toda a América. Algumas espécies vivem no solo e outras em árvores. Eles dormem em cavernas, em buracos nas árvores ou no solo, ou em troncos ocos. O porco-espinho é um animal robusto e de pernas curtas, desculpa, crianças, que se movimenta de forma lenta. Sua cor varia de marrom acinzentado a marrom escuro. Os espinhos geralmente são brancos, com as pontas pretas, ou faixas em amarelo, laranja ou preto. Alguns porcos-espinho têm mais de 30.000 espinhos. Olha só que legal, viram? Então, por isso que ele tem esse monte de espinho aqui, para ele se proteger, porque ele é pequeno. Então, ele tem pequenas patinhas e ele anda devagar. Então, para ele se proteger, ele tem somente os espinhos dele. Então, é mais para proteção. Gostaram de saber um pouquinho mais do porco-espinho? Foi divertido? Então, tá bom, meus amores. Nossa aula termina por hoje. Amanhã a Tia Gabi vai enviar outro vídeo para vocês de folhinha extra. E na quarta-feira a gente se vê de novo, tá bom? Beijos, até a próxima aula.